Imagine acordar amanhã e descobrir que sua comida está mais cara. Seu celular custa o dobro e seu negócio está lutando para sobreviver. Não houve um bombardeio, nem uma invasão, mas você está no meio de uma guerra. Uma guerra silenciosa, travada não com armas, mas com tarifas, sanções e decisões políticas que mudam o curso da economia global. Isso é uma guerra comercial. Um conflito que parece distante, mas que atinge seu bolso, suas oportunidades e até mesmo seus sonhos de futuro. Estados Unidos, China, Europa, América Latina, todos são peças de um tabuleiro de xadrez onde cada movimento econômico pode alterar milhões de vidas. E o mais perturbador é isto: mesmo que você não perceba, você também faz parte desse jogo. Cada vez que os preços sobem, um produto desaparece das lojas ou seu salário cai, há a marca invisível dessa batalha global. Hoje, você descobrirá tudo o que precisa saber sobre a guerra comercial e como ela afeta diretamente sua vida. A arma invisível das tarifas. Uma tarifa não é apenas um imposto que aparece nas letras miúdas de um acordo comercial. É, na verdade, um projétil silencioso, uma arma que impacta a economia com a mesma força de um míssil em um campo de batalha. Quando um governo decide impor uma tarifa, ele envia uma mensagem: defenderei meu povo, mesmo que isso signifique encarecer o que você consome, alterar os preços globais ou comprometer relações diplomáticas inteiras. Em 2024, os Estados Unidos arrecadaram mais de 90 bilhões de dólares em tarifas. Para qualquer tesouro nacional, esse número é um alívio, é dinheiro novo indo diretamente para os cofres estaduais. No entanto, o que é receita para o governo é uma despesa adicional para as famílias. Cada dólar que entra com uma tarifa é um dólar que antes saía do bolso do consumidor. Na primeira guerra comercial contra a China, entre 2018 e 2019, as famílias americanas pagaram em média R$ 1.200 a mais por ano em produtos de uso diário, de alimentos a eletrodomésticos. Os produtores de soja viram suas exportações para a China caírem 75%, forçando o governo a aprovar milhões em subsídios emergenciais para evitar a falência. A indústria siderúrgica americana, apesar de protegida, criou apenas 8.700 novos empregos, enquanto o custo para consumidores e empresas que utilizaram aço foi de 11,5 bilhões adicionais. A tarifa, em teoria, protege os produtores nacionais, mas ao mesmo tempo reorganiza o equilíbrio de poder. Força um país a depender menos de outro, obriga uma empresa a trocar de fornecedor e obriga o consumidor a mudar seus hábitos de consumo. É como mover uma peça em um tabuleiro de xadrez. Não se trata apenas do movimento imediato, mas de como todo o jogo é reorganizado. Por exemplo, uma empresa nos Estados Unidos importa 50 milhões de peças eletrônicas da Malásia anualmente. Se Washington decidir impor uma tarifa de 20%, essa empresa terá que pagar 10 milhões a mais em impostos. O que fará? Tem 3 opções. 1. Absorver o custo e reduzir suas margens de lucro. 2. Aumentar os preços e repassar o impacto aos consumidores. 3. Buscar fornecedores alternativos em outro país, o que envolve tempo, risco e novas dependências. Em qualquer um dos 3 casos, ninguém sai ileso. O consumidor paga mais, a empresa se torna menos competitiva e o país que perde vendas sofre um golpe em sua balança comercial. Tarifas são como remédios fortes, podem salvar você de uma infecção externa, mas se a dose for muito alta ou prolongada, os efeitos colaterais podem ser devastadores. E aqui está o paradoxo. Os governos as apresentam como ferramentas para fortalecer a indústria nacional, mas no fundo são um lembrete de quão frágeis nossas economias são quando dependem demais de fontes estrangeiras. Se cada país se protege com muros econômicos, o que resta do livre comércio que por décadas foi o motor da globalização? A miragem do protecionismo. Os governos frequentemente repetem uma narrativa tranquilizadora. Se fecharmos nossas fronteiras e aplicarmos tarifas, estaremos protegendo os empregos do nosso povo. E aparentemente, eles estão certos. No curto prazo, o protecionismo pode parecer um cobertor quentinho em uma noite fria. Ele oferece abrigo, segurança e acalma aqueles que temem perder seus empregos para a concorrência estrangeira. Mas esse cobertor também pode se tornar uma prisão.
Porque quando as indústrias se acomodam demais, elas param de inovar, competir e se reinventar. O mercado interno se torna um refúgio artificial onde a urgência de melhorar se dilui. E a história econômica nos dá múltiplos exemplos de como essa miragem acaba custando mais do que parece economizar. Um caso emblemático: o Japão nas décadas de 1970 e 1980. Após a Segunda Guerra Mundial, o governo japonês implementou uma política industrial altamente protecionista. Setores como a agricultura e algumas indústrias manufatureiras ficaram tão protegidos que quase não enfrentaram concorrência externa. O resultado? Produtos mais caros para os consumidores japoneses. Empresas que demoraram mais para se adaptar à dinâmica global. Uma sensação de segurança que, com o tempo, se transformou em fraqueza. Enquanto isso, setores expostos como o automotivo e o de tecnologia foram forçados a competir com gigantes estrangeiras. E foi aí que surgiu a diferença. Toyota, Sony e Panasonic não se tornaram grandes porque estavam protegidas, mas justamente porque tiveram que lutar em mercados difíceis, onde um erro poderia custar-lhes a vida. A miragem do protecionismo não ocorreu apenas no Japão. Na Índia, durante as décadas de 1960 e 1970, a política de License Red restringiu a entrada de produtos estrangeiros. Isso deu às empresas locais um alívio temporário, mas também atrasou a modernização do país em quase 20 anos. Na América Latina, a chamada industrialização por substituição de importações, em países como Argentina e Brasil, protegeu fortemente as indústrias nacionais. No curto prazo, criou empregos, mas no longo prazo, muitos produtos eram mais caros e de qualidade inferior aos de seus concorrentes internacionais, o que levou à inflação e à perda de competitividade. O que se apresenta como proteção pode, na verdade, se tornar um confinamento invisível que mantém as indústrias confortáveis, mas impossibilitadas de jogar nas grandes ligas. Imagine um atleta que treina sempre em uma academia com ar-condicionado, sem rivais, sem esforço real. Quando finalmente precisa competir em um estádio lotado, com calor, pressão e adversários implacáveis, descobre que nunca esteve preparado. O mesmo acontece com uma economia que vive por muito tempo sob a proteção do protecionismo. De acordo com a Organização Mundial do Comércio, países que mantêm políticas protecionistas prolongadas normalmente apresentam crescimento do PIB de 1 a 1,5 ponto percentual menor do que aqueles que dependem de mercados abertos. Ao longo de uma década, essa diferença significa milhões de empregos perdidos e um atraso na inovação tecnológica impossível de recuperar. É por isso que a grande questão não é se o protecionismo protege, mas sim quanto um país está disposto a pagar por essa proteção aparente. E aqui quero convidá-lo para algo mais pessoal. Reflita. Quantas vezes na sua vida você preferiu a segurança ao risco que o faria crescer? Se você sente isso por dentro, escreva nos comentários. Eu aceito o sucesso e a felicidade na minha vida. Porque a verdadeira riqueza não nasce de muros, mas da coragem de abrir portas. O consumidor, o grande soldado desconhecido. Em toda guerra comercial, há exércitos visíveis, fabricantes, governos e navios carregados de contêineres. Mas também há uma frente silenciosa, onde o verdadeiro custo é decidido: a mesa do consumidor. Cada tarifa coloca uma ficha nessa mesa. Às vezes imperceptível, outras vezes radical, mas sempre real. Uma tarifa não desaparece, ela se transforma. Parte vai para os cofres do Estado, outra parte permanece nas mãos dos produtores nacionais, que veem seus margens aumentarem. E, na maioria dos casos, uma parcela significativa é paga pelo consumidor na forma de preços mais altos, menos variedade ou ambos, como é na vida real. Pense no seu carrinho de compras: eletrônicos, roupas, eletrodomésticos, componentes automotivos. Quando o governo aplica uma tarifa, o preço que você vê na etiqueta aumenta. Esse aumento pode ser direto, devido a um aumento imediato no custo do produto, ou indireto, porque as empresas aumentam seus preços para manter as margens. Para o consumidor, o resultado é sempre o mesmo: menor poder de compra. Um fato que coloca isso em perspectiva. Durante a primeira rodada significativa da guerra comercial com a China,
Estudos como os do Banco Mundial estimaram que as famílias americanas pagavam quase R$ 1.200 a mais por ano por produtos de uso diário. Essas não são manchetes glamurosas, mas representam semanas de pagamento, planos de férias cancelados ou menos economias para educação ou saúde. Quem acaba pagando a conta? A teoria econômica diz que o impacto da tarifa, ou seja, quem realmente a paga, depende da elasticidade da oferta e da demanda. Em termos humanos, se os consumidores não podem ou não querem parar de comprar um produto, demanda inelástica, eles absorverão a maior parte da tarifa. Se os produtores estrangeiros não tiverem alternativas, eles concordarão em reduzir seus preços e absorver parte do impacto. Na prática, porém, muitos produtos essenciais têm demanda relativamente inelástica: alimentos básicos, certos insumos industriais e componentes eletrônicos. Isso significa que as famílias e as PMEs são frequentemente as que mais sofrem. As tarifas são frequentemente regressivas, afetam proporcionalmente mais as famílias de baixa renda, pois alocam uma parcela maior de seu orçamento a bens de consumo afetados pelas tarifas, alimentos, roupas e eletrodomésticos. Se uma família de baixa renda gasta 30% de sua renda com bens afetados e uma família rica apenas 10%, o impacto relativo sobre a primeira é muito maior. Economicamente, as tarifas geram 3 efeitos sobre o bem-estar agregado. 1. Transferência. Parte do excedente do consumidor se torna excedente do produtor ou receita tributária. 2. Perda direta para os consumidores. Menor excedente do consumidor devido ao preço mais alto. 3. Perda de peso morto. 2 triângulos representando transações que não ocorrem mais e com as quais ninguém ganha. Essas perdas são aquelas que não aparecem nos balanços públicos, mas aparecem na menor qualidade de vida e no menor crescimento potencial. Simplificando, uma parte do bem-estar desaparece para sempre. Não vai para a indústria ou para o tesouro. Desaparece no atrito que as tarifas introduzem no mercado. Durante as tensões recentes, produtos que antes eram baratos ficaram mais caros, de peças automotivas a certos alimentos processados. Empresas que dependiam de insumos importados viram seus custos aumentarem e repassaram esses custos aos consumidores. Em setores como a agricultura, a retaliação na forma de tarifas externas forçou os governos a pagar subsídios emergenciais, demonstrando que o impacto final raramente recai sobre apenas um bolso. O que o consumidor pode fazer? E por que é importante entendê-lo? Compreender esse mecanismo muda o papel do consumidor. Ele deixa de ser uma vítima passiva e se torna um ator que pode antecipar. Informação é poder. Entender quais produtos estão em risco, como diversificar fornecedores pessoais, comprando alternativas locais ou regionais, ou simplesmente tomar decisões de economia mais inteligentes, reduz o impacto. Além disso, a pressão pública e o voto informado podem influenciar políticas mais equilibradas. O efeito dominó da retaliação. Na economia global, nenhuma ação passa sem ser contestada. Tarifas agem como pedras atiradas em um lago. O impacto inicial parece localizado, mas as ondas logo se expandem e alcançam terras que nunca imaginamos. Quando um país decide impor uma tarifa, um efeito dominó quase sempre é desencadeado. A mensagem que ele envia é simples, mas poderosa. Se você me cobrar, eu cobro de volta. Se você fechar suas portas, eu fecho as minhas. E essa lógica transforma a diplomacia comercial em uma cadeia de retaliações onde ninguém realmente ganha. O caso paradigma: Estados Unidos e China, 2018. A chamada guerra comercial entre as duas maiores economias do planeta deixou lições que ainda pesam nos mercados hoje. Washington impôs tarifa sobre mais de 360 bilhões em produtos chineses. Pequim respondeu com tarifas sobre mais de 110 bilhões em produtos americanos. O resultado não foi um vencedor claro, mas sim um choque global. Os agricultores americanos viram as exportações de soja despencarem. Em 2017, a China comprou quase 36 milhões de toneladas de soja do ZEUA. Em 2018, este número caiu para menos da metade. Milhares de produtores ficaram presos a excedentes que ninguém queria. As cadeias de suprimentos globais foram interrompidas. Empresas como a Apple, que dependem de montagem e peças na Ásia, tiveram que repensar suas operações, aumentando seus custos. Os mercados financeiros vivenciaram meses de extrema volatilidade.
Somente no segundo semestre de 2018, as bolsas de valores globais perderam trilhões em valor de mercado, refletindo o medo dos investidores. A lógica da retaliação não apenas torna os produtos mais caros, mas também aumenta a incerteza. E a incerteza em economia é um imposto invisível. Desacelera o investimento, paralisa decisões e corrói a confiança. As empresas param de expandir porque não sabem se seus insumos custarão 20% a mais amanhã. Os consumidores evitam grandes compras por medo de perder poder de compra. E os governos acabam gastando mais em subsídios e resgates para setores afetados pela retaliação cruzada. No caso do ZEUA, o próprio governo teve que destinar 28 bilhões em ajuda agrícola entre 2018 e 2019 para compensar os produtores afetados. Um valor que, paradoxalmente, superou o que se esperava obter com algumas das tarifas aplicadas. O efeito dominó das tarifas não é apenas econômico, mas também emocional. Gera desconfiança entre os países, corrói as relações diplomáticas e abre caminho para tensões geopolíticas mais amplas. O que começa como um imposto sobre um produto pode acabar como um muro psicológico entre as nações. E aqui está o paradoxo final. Em uma guerra de retaliação, mesmo quando um país pensa que está ganhando, seus cidadãos e empresas frequentemente estão perdendo. China, o gigante que aprendeu a jogar. Durante décadas, o mundo viu a China como a fábrica barata do planeta. Milhões de produtos com o selo Made in China inundaram os mercados globais, mas sempre com a ideia de que se tratava de fabricação de baixo custo, volume e não de inovação. No entanto, essa percepção mudou radicalmente. Hoje, a China não apenas fabrica mais barato, ela lidera setores estratégicos que definem o futuro da economia global. Isso não foi acidente. O avanço da China responde a uma estratégia clara e calculada. Subsídios maciços. O governo destinou bilhões de dólares para apoiar indústrias consideradas essenciais. Somente em energia renovável, os investimentos estatais ultrapassaram 280 bilhões de dólares em 2022, mais do que toda a União Europeia combinada. Planejamento de longo prazo. O país desenvolveu programas como o Made in China 2025, que definiu 10 setores prioritários, da robótica aos veículos elétricos. Disciplina industrial. Enquanto em outros países as políticas mudam a cada 4 anos, na China a visão transcende gerações. Em 2023, a BYD ultrapassou a Tesla em vendas globais de carros elétricos, atingindo mais de 3 milhões de unidades, com preços até 30% inferiores aos de seus concorrentes ocidentais. Em painéis solares, a China produz mais de 80% da capacidade mundial, o que lhe confere controle estratégico sobre a transição energética global. Em baterias de lítio, as empresas chinesas respondem por quase 60% da produção global, garantindo seu lugar no centro da mobilidade elétrica. Paradoxalmente, a guerra comercial com os Estados Unidos não enfraqueceu a China, pelo contrário, a fortaleceu. Quando Washington impôs tarifas sobre produtos chineses em 2018, muitos pensaram que o gigante asiático seria forçado a recuar. Mas ocorreu o oposto. As empresas chinesas aprenderam a diversificar, buscar novos mercados e acelerar a inovação. Embora anteriormente exportassem principalmente para os Estados Unidos, após as tarifas fortaleceram sua presença na Europa, África e América Latina. E, em vez de competir apenas em preço, passaram a competir em tecnologia. É como se um boxeador, ao receber um golpe inesperado, encontrasse nesse impacto a energia para treinar mais, se mover mais rápido e atacar com mais precisão. Hoje, a China não é apenas um ator no comércio internacional. É um ator que define as regras do jogo. Sua influência na energia solar, nos carros elétricos e nas cadeias de suprimentos de baterias lhe confere um poder comparável ao do petróleo no século XX. Quem controlar a energia limpa controlará grande parte da economia do futuro. E nesse jogo, a China mostrou que aprendeu a jogar com estratégia, paciência e visão. Na vida, às vezes, os golpes que recebemos não nos param, mas nos forçam a crescer mais rápido do que pensávamos. Se você sente isso interiormente, escreva nos comentários.
Eu aceito o sucesso, o dinheiro e a felicidade na minha vida. Porque a verdadeira grandeza não surge nos momentos fáceis, mas nos desafios que nos impulsionam a nos reinventar. Os Estados Unidos contra-atacam com semicondutores. Na economia do século XXI, o verdadeiro ouro não reluz. Ele é medido em nanômetros. Os semicondutores, aqueles minúsculos chips de silício invisíveis a olho nu, são o coração pulsante por trás de cada smartphone, carro elétrico, cada satélite e cada sistema de inteligência artificial. Sem eles, o mundo moderno simplesmente pararia. Os Estados Unidos sabem disso, e é por isso que, nos últimos anos, decidiram usar chips como arma estratégica. Assim como o petróleo definiu a geopolítica do século XX, os semicondutores definem a geopolítica do século XXI. A diferença é que eles não são extraídos de poços, mas de fábricas ultra-tecnológicas chamadas fabs, onde cada processo exige investimentos colossais. Construir uma fábrica de chips avançada pode custar mais de 20 bilhões de dólares e levar anos para ser concluída. Em 2021, o mundo inteiro compreendeu essa fragilidade. A escassez de microchips, causada pela pandemia e pelas tensões comerciais, paralisou cadeias produtivas inteiras. A indústria automotiva perdeu mais de 200 bilhões em receita devido à sua incapacidade de fabricar veículos. Empresas de tecnologia atrasaram lançamentos, e consumidores em todos os continentes sentiram a necessidade de esperar meses para comprar produtos básicos, como consoles, celulares e eletrodomésticos. Essa lacuna ensinou uma lição clara: o controle dos chips é o controle do futuro. Consciente desse poder, Washington tomou medidas drásticas. A partir de 2022, restringiu a exportação de semicondutores avançados e do maquinário necessário para fabricá-los para a China. O objetivo é restringir sua capacidade tecnológica em áreas críticas, como supercomputação, defesa e inteligência artificial. A estratégia não se limita a proibições. Os Estados Unidos aprovaram o Chips and Science Act, um pacote de subsídios de 52 bilhões de dólares para trazer a produção de chips de volta para casa e reduzir sua dependência da Ásia, especialmente de Taiwan e da Coreia do Sul, onde a maioria dos semicondutores mais avançados do mundo é produzida. Em outras palavras, se antes o campo de batalha eram as tarifas, agora o confronto acontece nos laboratórios de litografia, nas salas limpas onde são impressos circuitos menores que um vírus. A China, é claro, não está de braços cruzados. Investiu mais de 150 bilhões para impulsionar sua própria indústria de chips, embora ainda enfrente limitações tecnológicas importantes, especialmente na litografia extrema, dominada por apenas uma empresa no mundo, a ASML, na Holanda. O resultado é um cenário global onde cada movimento pode redefinir o equilíbrio de poder. E assim como em um jogo de xadrez, o domínio dos chips não é decidido em uma única rodada, mas em uma série de movimentos estratégicos que podem levar décadas para se concretizar. Europa, presa no meio do tabuleiro. No grande jogo de xadrez econômico global, a Europa não joga com peças pretas ou brancas, ela joga em cinza. E essa tonalidade a torna vulnerável. A União Europeia enfrenta um dilema constante. Precisa do mercado chinês para vender seus produtos e manter suas indústrias à tona, mas depende dos Estados Unidos para garantir sua segurança militar e energética. Esse equilíbrio frágil a torna um ator que raramente pode se declarar neutro. Em 2024, a Europa tomou uma decisão que demonstra claramente essa contradição. Por um lado, aumentou suas tarifas sobre painéis solares chineses, argumentando que os preços estavam artificialmente baixos devido a subsídios estatais. O objetivo era proteger os produtores europeus e evitar a dependência excessiva da tecnologia chinesa. Mas, ao mesmo tempo, assinou contratos multimilionários para importar mais gás natural liquefeito, GNL, dos Estados Unidos, buscando reduzir a pressão energética após a crise desencadeada pela guerra na Ucrânia e a redução do fornecimento da Rússia. Em outras palavras, a Europa se equilibra entre dois gigantes, tentando não cair nos braços de nenhum deles,
mas sabendo que depende de ambos. O paradoxo europeu é acentuado por um detalhe fundamental. Sua indústria paga alguns dos custos de energia mais altos do planeta. Enquanto nos Estados Unidos o preço da eletricidade industrial pode chegar a $70 por megawatt-hora, na Europa muitas empresas pagam o dobro ou até mais. Essa diferença torna os fabricantes europeus pouco competitivos em comparação com os produtores asiáticos ou americanos. Daí a urgência de proteger certos setores com tarifas. Sem elas, indústrias como siderurgia, carros elétricos e painéis solares correriam o risco de desaparecer sobre a avalanche de importações mais baratas. A história nos ensina que em qualquer guerra, declarada ou não, a neutralidade é quase uma ilusão. E na guerra comercial global, a Europa está vivenciando isso em primeira mão. Se fechar demais as portas para a China, perde acesso a um mercado de mais de 1,4 bilhão de consumidores. Se distanciar demais dos Estados Unidos, compromete sua segurança e estabilidade energética. A Europa, portanto, caminha na corda bamba, sabendo que qualquer movimento repentino pode desequilibrar a situação. E enquanto refletimos sobre esse dilema, pense na sua própria vida. Nem sempre podemos ficar no meio. Às vezes, escolher um caminho é inevitável. Escreva nos comentários como uma declaração pessoal. Eu sou próspero e atraio riqueza. Porque assim como a Europa busca o equilíbrio, você também pode construir o seu, entre prudência e coragem, entre estratégia e ação. América Latina, o coringa inesperado. No jogo global de tarifas e tensões comerciais, há um jogador que raramente aparece nas manchetes, mas cujo papel pode redefinir o equilíbrio: a América Latina. Brasil, México, Argentina e outros países da região possuem o que o mundo mais precisa: recursos estratégicos, terras férteis e proximidade geográfica com os principais mercados. Sua vantagem reside não apenas na abundância, mas na capacidade de jogar várias cartas ao mesmo tempo. Em 2023, o México desbancou a China como principal parceiro comercial dos Estados Unidos. Essa mudança não foi coincidência. O Acordo Estados Unidos-México-Canadá, UNCMA, tornou o México uma ponte segura e confiável para as cadeias de suprimentos. Empresas americanas e europeias estão implementando o chamado nearshoring, transferindo fábricas da Ásia para o México, aproveitando sua proximidade geográfica e acesso direto ao mercado americano. Como resultado, o comércio bilateral entre México e Estados Unidos ultrapassou $800 bilhões em 2023, consolidando uma relação estratégica que vai muito além da indústria. O Brasil é muito mais do que futebol e café. O Brasil é o maior exportador mundial de soja, carne bovina e suco de laranja, além de possuir imenso potencial em energia renovável. Seus vastos recursos naturais o colocam em uma posição chave para a segurança alimentar global. Em um mundo onde tarifas encarecem certos produtos e as cadeias de suprimentos são interrompidas, a estabilidade do Brasil como fornecedor torna-se um importante trunfo geopolítico. Ao mesmo tempo, o país busca se posicionar como líder em biocombustíveis e energia verde. A Argentina, apesar de suas crises recorrentes, guarda um tesouro que muitos subestimam: o lítio. Junto com Chile e Bolívia, faz parte do chamado Triângulo do Lítio, que concentra mais de 60% das reservas mundiais. Em um mundo movido a baterias e carros elétricos, esse recurso é tão valioso quanto o petróleo era no século XX. Se a região conseguir industrializar parte dessa cadeia e não se limitar à exportação de matérias-primas, a América Latina poderá se tornar um ator decisivo na economia do futuro. A América Latina é o coringa inesperado. Quando os Estados Unidos buscam reduzir sua dependência da China, recorrem ao México e ao Brasil. Quando a Europa quer diversificar seus fornecedores de energia e alimentos, negocia com a Argentina ou a Colômbia. E quando a China precisa garantir suprimentos agrícolas ou minerais, assina acordos multimilionários com a região. Em outras palavras, a América Latina não precisa escolher apenas um lado, pois pode ser parceira estratégica de todos. O custo oculto, inflação e desigualdade. Quando um governo anuncia uma tarifa, ele a vende como uma medida de defesa nacional, protegendo empregos, salvando indústrias e fortalecendo a economia doméstica.
Mas por trás dessa narrativa existe um custo que raramente recebe atenção: a inflação silenciosa que se infiltra nos lares. Uma tarifa não é paga pela empresa estrangeira, ela acaba sendo paga pelo consumidor local. Cada vez que um produto importado entra no país com um imposto adicional, esse custo extra é refletido no preço final. É como um imposto oculto, que não aparece na nota fiscal, mas sim no recibo do supermercado. Nos Estados Unidos, estudos recentes estimam que as novas tarifas em 2025 podem custar a cada família cerca de $2.000 adicionais por ano. E esse valor não vem de uma só vez, é distribuído entre cada compra, cada conta e cada pagamento maior. As tarifas, projetadas para proteger os trabalhadores, acabam sendo um fardo maior para aqueles que ganham menos, porque a inflação não atinge a economia de forma uniforme. Uma família de alta renda pode absorver o aumento dos preços, mas para uma família de classe média ou baixa, um aumento de 10% na cesta básica de produtos ou o aumento do custo de roupas e eletrodomésticos significa sacrificar outras necessidades, saúde, educação, poupança. Isso é o que os economistas chamam de imposto regressivo, um custo que recai mais pesadamente sobre os ombros mais fracos. Quando a inflação é alimentada por tarifas, a desigualdade se aprofunda. Grandes empresas com amplas margens podem adaptar ou até mesmo transferir a produção para outros países. Os setores mais vulneráveis, por outro lado, se veem presos entre salários estagnados e preços em alta. O resultado? Mais tensão social, menos mobilidade econômica e uma percepção crescente de que a promessa da globalização foi quebrada. Em toda a guerra comercial, nem todos lutam com as mesmas armas. Alguns entram com escudos e lanças, outros com as mãos praticamente vazias. E é isso que está impulsionando a desigualdade a disparar. Enquanto alguns veem oportunidades na reconfiguração do mercado, outros sentem que cada mês é uma batalha pela sobrevivência. Quem realmente vence uma guerra comercial? À primeira vista, uma guerra comercial parece um tabuleiro de xadrez onde os países competem para dominar uns aos outros. Mas, se olharmos com atenção, descobrimos uma verdade incômoda: ninguém vence completamente. Nesses tipos de conflitos, o objetivo não é a vitória absoluta, mas a capacidade de resistir, adaptar-se e, em alguns casos, reinventar-se. Na Primeira Guerra Comercial entre os Estados Unidos e a China, o Fundo Monetário Internacional estimou que o crescimento global perdeu 0,8 ponto percentual entre 2018 e 2019, devido ao aumento das tensões tarifárias. Um número que, traduzido, se traduz em centenas de bilhões de dólares em riqueza perdida. Ambos os gigantes foram prejudicados, mas não igualmente. Enquanto alguns setores foram severamente afetados, como a agricultura americana e a indústria de tecnologia chinesa, outros encontraram oportunidades de expansão. Por exemplo, Vietnã e México capturaram parte da manufatura que antes estava concentrada na China, multiplicando sua participação nas exportações para os Estados Unidos. A chave está na adaptação. Nos negócios, como na vida, a rigidez costuma ser uma sentença de morte. Empresas que investiram na diversificação de fornecedores, automação ou exploração de novos mercados não apenas sobreviveram, como emergiram mais fortes. Um exemplo claro: empresas de logística e transporte marítimo. Durante os anos mais tensos das guerras comerciais e da pandemia, suas receitas dispararam até 200%, porque o mundo fragmentado exigiu mais rotas, mais navios e mais soluções para conectar pontos antes considerados garantidos. O mais interessante é que não são apenas países ou empresas que jogam esse jogo. Você também faz parte do tabuleiro. Entender como os fluxos comerciais funcionam, como as políticas impactam os preços e como as cadeias de suprimentos estão se transformando lhe dá uma vantagem. Enquanto muitos só veem manchetes sobre crise e tarifas, aqueles que sabem ler nas entrelinhas identificam tendências, antecipam movimentos e tomam decisões mais bem informadas. Em um mundo onde informação é poder, a educação financeira é o verdadeiro escudo. No fim das contas, a guerra comercial não se trata apenas de nações, mas de como cada pessoa escolhe enfrentar a incerteza.
Alguns a veem como um muro, outros como um trampolim. Por isso, quero convidá-lo a deixar uma citação nos comentários que se conecte com essa ideia de transformação. Eu aceito o sucesso e a felicidade na minha vida. Anote, porque não se trata apenas de assistir gigantes se chocando, mas de lembrar que, mesmo em meio a essa batalha, você pode construir sua própria vitória. A guerra comercial é mais do que economia, é um espelho que nos mostra como o poder, a ambição e a sobrevivência funcionam no século XXI. Podemos não ser capazes de controlar tarifas, mas podemos controlar o mundo. Se isso ressoou com você, é porque você está pronto para a próxima mensagem. Inscreva-se e junte-se a mim nessa jornada.